Juízes, capítulo 11, versículo 7 em diante. Quantos encontraram, digam graças a Deus. Graças a Deus. Assim nos diz a palavra do Senhor. Porém, Jefité disse aos anciãos de Gileade: porventura não me aborrecestes a mim, e não me repelistes da casa de meu pai? Por que, pois, agora vieste a mim, quando estás em aperto? E disseram os anciãos de Gileade a Jefité: por isso mesmo tornamos a ti, para que venhas conosco e combatas contra os filhos de Amon, e nos seja por cabeça sobre todos os moradores de Gileade. Amém? Amém. Por favor, levante a sua mão direita o mais alto que você puder. Feche os seus olhos e oremos a Deus. Pai Todo-Poderoso, neste momento, Senhor, eu quero te pedir, ó Pai, entendimento da Tua Palavra. Eu quero te pedir revelação da Tua Palavra, direção da Tua Palavra. Ó Pai, que nenhum de nós permaneça da mesma maneira, mas que todos nós, ó Deus, que somos ouvintes da Tua Palavra, possamos receber o que o Senhor tem para nós. Abençoe também, ó Pai, aqueles que nos acompanham através das redes sociais, que todos que, aonde esta palavra chegar, possam ser tocados pelo Teu Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Podemos assentar, meus irmãos, em nome de Jesus. Meus irmãos, o tema da mensagem nesta noite é o valor do homem. Irmãos, Deus, Ele nos mostra aqui, no livro de Gênesis, no capítulo 1 e no versículo 26, dizendo: disse Deus, é Deus falando, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Quando Deus, Ele criou o homem, Ele colocou o domínio sobre o homem. Então todos vocês, homens, têm o domínio sobre a sua vida. Vocês foram criados por Deus, nós fomos criados por Deus para o domínio. Você vê, façamos o homem, disse Deus, e domine. Veja bem, este domínio já faz parte da nossa natureza como homem. Nós não precisamos fazer um curso de domínio, nós não precisamos entrar numa instrução para que nós possamos fazer uma ordem de domínio. Nós não precisamos fazer um curso online de domínio, isso já está em nós. Você pode observar nas crianças, nos homens, bebês. Vocês vejam que aqui na internet tem muita coisa. Você vai ver essas crianças subindo em geladeira, subindo em lugares. Você vê como que a criança destemida pega a barata na mão, amassa. Se tiver um rato, pega pelo rabo. Mas o que acontece? Aí os adultos vão falando, isso é sujo, vão fazendo carinha de nojo. Aí aquela criança, ela já vai tendo um pouquinho de medo. E hoje nós chegamos ao absurdo de homens que têm medo de inseto. Inseto é uma coisa assim, trivial para o domínio do homem. Deus nem falou do inseto aqui, porque quer dizer, o inseto é insignificante na ordem do domínio. Mas hoje nós temos homens com medo, que saem correndo quando aparece um inseto. Se for barato, então atravessa até para o outro lado da rua e não dorme se estiver lá dentro. O que aconteceu com a figura do homem ao longo dos anos? O que acontece? Como a unção do domínio está sobre o homem, nós chegamos a este dia hoje, 25 de janeiro de 2025, porque a Igreja do Evangelho Quadrangular decidiu instituir
o dia do homem quadrangular? Não era para ter um dia do homem, na lógica, porque todos os dias são do homem, naturalmente, porque Deus falou, domine. Mas por que precisamos de um dia para conversar e falar sobre o homem? Porque os homens, ao longo da história, foram perdendo esta visão do domínio, foram se tornando, às vezes, presa dos animais, foram se tornando presa dos insetos, dos bichos, e o homem, ao invés de dominar, ele passou a ser dominado pelas circunstâncias ao seu redor. E você pode ver que o inimigo da nossa alma, ele ataca muito a figura do homem. Ele faz com que a visão do homem seja vista como uma visão ruim. É ruim o homem ser caçador, é ruim o homem ser dominador, é ruim o homem ser controlador. Mas os irmãos que já participaram de coletividades, como por exemplo, times de futebol, aqueles que prestaram serviço militar obrigatório, ou que pertencem a uma corporação, o que tem nas corporações basilarmente? É o uniforme. Você não vai ver diferença entre uma pessoa e outra quando todos estão uniformizados. E vocês podem ver que nessa união que as pessoas têm, o que acontece? As coisas que são do redor, todos fazem juntos. E quando você junta um grupo de homens com um objetivo, normalmente aquele objetivo é atingido. Às vezes você vê, por exemplo, os garis, quando eles saem limpando, vem aquela multidão de homens varrendo, limpando. Quando eles passam, você olha, está tudo limpíssimo. Por quê? Porque todos estão na mesma direção e no mesmo objetivo. Às vezes, quando o homem está em grupo, ele se sente mais homem, ele se sente mais capaz, ele se sente com mais força. Mas às vezes, quando o homem está sozinho, ele vai se sentindo acuado, ele vai achando que ele não consegue vencer, que ele não consegue atingir os seus objetivos. Mas se você olhar, os prédios deste mundo, 99% foram construídos por homens. Se você observar os palácios deste mundo, 99% foram construídos por homens. Se você ver quem asfaltou esta rua aqui na frente, a João Santos Filho, nossa avenida, foram homens. Quando você observa a força que o homem tem, o inimigo da nossa alma quer que nós pensemos assim: você não tem força, você não consegue, você é fraco, ou porque você é cheio de pecado, você é cheio de transgressão, então você não pode fazer as coisas certas, você não pode ter uma família, você não pode ter um bom emprego, você não pode ter a sua empresa, você não pode ter as suas coisas. Por quê? Porque você é isso, você é aquilo outro. Quando o inimigo está falando na boca de alguém contra a figura do homem, é sempre desmerecendo. É sempre dizendo que o homem não pode. Este microfone foi inventado por um homem. Tudo que você vê, 99% foram homens que inventaram a energia elétrica, como conduzir a energia elétrica. Aí, quando alguém chega e olha para a figura do homem, começa a desmerecer e começa a dizer que não é, que você não vai conseguir, porque tem outras pessoas que conseguem. Esse ataque à figura masculina, ele está presente na nossa sociedade dos dias de hoje. Porque quando o homem, ele não se posiciona como homem, ele não se comporta como homem, ele não ensina os outros homens a serem homens, a sociedade vai se enfraquecendo. As filosofias erradas vão tomando conta. Mas o que o Senhor está nos mostrando aqui? A unção do domínio ainda está sobre todos os homens na face da terra, porque foi Deus que deu esta capacidade para o homem. Mas eu percebo que esta capacidade, ela está adormecida. Porque muitos homens acabam às vezes deixando o seu papel, deixando a sua função, abandonando aquilo que Deus deu para eles, para poder abraçar outras coisas, para poder fazer outras coisas. Irmãos,
nós precisamos entender a vontade de Deus para a nossa vida. Quando você olha para um homem e você diz: homem não presta, homem não vale nada, não confie em homem. Esse ataque à figura do homem é para quê? Então, por exemplo, não era para a gente estar aqui em cima. Porque se nós não temos que confiar no homem, se isso aqui desabar, foram homens que fizeram isso aqui. Então nós não poderíamos estar ligando energia elétrica, não poderíamos confiar. Quem confia entrando no avião, entrando no ônibus? Vocês compreendem que na verdade o tempo todo nós confiamos no trabalho dos homens. O tempo todo nós confiamos em alguém. Quando você entra num carro de aplicativo, você tem que confiar na pessoa que está guiando. Quando você entra no ônibus, você tem que confiar na pessoa que está guiando. Então nós em todo momento estamos confiando uns nos outros. Porém, a filosofia do inimigo da nossa alma, do diabo, de Satanás, é que você não deve confiar em homem. Que homem você tem sempre que desconfiar, porque o homem, ele sempre falha, ele sempre erra, ele sempre vai fazer alguma coisa errada. E esta filosofia afasta muitas pessoas do sucesso, da realização, de conseguir fazer as coisas corretas. Porque se o homem perde a fé em si mesmo, perde a crença em si mesmo, se o homem acha que ele não é capaz, então a sociedade vai perecendo, as coisas vão ficando de lado e tudo vai se deteriorando, porque não tem ninguém para consertar, não tem ninguém para arrumar, não tem ninguém para pôr ordem, não tem ninguém para fazer as coisas andarem. E hoje nós precisamos pensar nesta capacidade de Deus para nós. O Senhor colocou sobre cada homem o poder do domínio, a unção do domínio. Você tem poder de fazer as coisas acontecerem. Você não pode desviar esse foco da sua mente. Você não pode achar que as filosofias que o diabo colocou na terra são maiores do que aquilo que tem dentro de você, que é o Espírito, que é a vida que Deus te deu, e Deus já te deu essa vida embutida a unção do domínio. Quando você destrói a figura do homem, e você destrói a possibilidade da realização do homem, aí entra a fraqueza, aí entra a dificuldade, aí entram todos os problemas. O maior problema que nós temos hoje é a violência contra a mulher. Nós temos um problema muito sério, porque os homens perderam tanto a identidade que eles estão no cúmulo de agredir mulheres. Todo mundo que é homem aqui sabe que mulher não se bate. Todo mundo que é homem de verdade sabe disso. Quando a mulher está irritada, está chateada, o homem sai para dar uma volta, vai jogar uma bola, deixa o celular em casa, deixa ela mais irritada ainda, mas está tranquilo. Por quê? Todo homem sabe que não se discute com mulher, que não se bate mulher, que mulher você tem que deixar ela falar até ela ficar cansada, e depois está tudo bem, ela volta ao normal. Agora, o que leva um homem a agredir é a falta de identidade de homem. Quando o homem sabe quem ele é, ele sabe que ele tem mais força que a mulher. Quando o homem sabe quem ele sabe que o homem ele tem mais capacidade de realizar. Jamais ele vai empurrar a mulher, jamais ele vai bater na mulher. E outra coisa, se a mulher tem um pai, o marido não vai bater nessa mulher. Eu não tenho filha, mas nenhum homem teria coragem de encostar um dedo numa filha minha, de jeito nenhum. Porque no primeiro dia que eu olhasse para os olhos do camarada, eu ia falar: se você encostar um dedo na minha filha, você vai se ver comigo. Você está entendendo? Porque aqui ela tem um homem em casa e nela você não encosta. Pode sentar, nós vamos conversar. Não tem isso, irmão. Nenhum homem tem coragem de bater numa mulher que tem um pai firme na sua casa. Porque ele vai pensar assim: se eu bater nela, ele vai vir me pegar, ele vai vir me buscar, ele vai me achar. Agora, irmão, o problema na sociedade é que essa figura de homem está sendo destruída. E aí o homem, às vezes, ele se torna agressivo com quem ele não tem que ser.
ele se torna agressivo com pessoas que não merecem. E o que eu te falo? Autoridade, domínio de homem, isso é uma coisa que Deus nos deu, mas não é para agredir, não é para bater em mulher, não é. Todo homem sabe disso. Nenhum homem que eu conheço, que é homem de verdade, promove qualquer agressão contra a mulher. Aí o que acontece com a filosofia do mundo? Eles falam que o que faz o homem bater na mulher é o machismo. Não é. Não é o machismo. O meu padrasto, uma vez, a filha, ele tinha várias filhas e filhos. Chegou uma filha dele chorando lá e falou que o marido dela tinha empurrado ela. Ele juntou os outros 2 filhos dele e falou: fica aqui em casa que nós vamos lá conversar com ele. Juntou ele, os 2 filhos dele, e eles foram lá. Eu só sei falar para vocês que o homem que chegou na minha casa lá, chegou com a cara meio inchada e pingando assim, chorando. E chegou os 3 homens com ele, chegou e falou assim: está aqui, ó, a sua esposa, você vai bater nela de novo? Ele falou: nunca mais. Ficaram bem o resto da vida. Ele falou na cara assim: ó, ela tem pai e tem irmãos, não vai ter a segunda vez. Se você empurrar ela a segunda vez, você vai ver o que vai acontecer com você. Acabou. Não teve nada, não teve problema nenhum. Agora, a falta dessa figura firme de homem, não é porque é o machismo que promove a agressão, não é a falta da visão de homem. Um homem que tem uma postura, jamais ele vai se rebaixar, jamais ele vai encostar a mão numa mulher, porque ele sabe que ele é mais forte. Ele não vai fazer isso. Se ele quiser brigar, ele vai brigar com outro homem na rua, vai pular em cima de um tubarão ali no mar e vai fazer outra coisa. Ele não vai bater em mulher. Porque o homem que é homem não faz isso. Ele está ouvindo, a mulher ficou brava, ficou nervosa, ele sai, simplesmente ele deixa ela lá e sai. Todo homem faz isso. Mas o que acontece? Quando você não tem a figura firme do homem, aí você tem essa figura, que são as figuras daqueles que não têm uma afirmação, e de repente qualquer um que fala qualquer coisa com ele, ele já quer agredir. Por quê? Porque ele não é firme em quem ele é. Ele não sabe quem ele é. Então por isso que fica naquela agressão, agredindo mulheres, essas coisas todas de violência. Isso tudo é a falta justamente da figura feminina. Você não encontra no Velho Testamento mulheres agredidas. Por quê? Porque tinham homens fortes. Quem que ia bater numa filha de Davi? Você entende o raciocínio? Eu dei uns tapas na filha de Davi. O que você acha que ia acontecer com um homem que batesse numa filha de Davi? Você compreende o raciocínio? Agora, quando vai enfraquecendo a figura do homem, os homens acham que porque o fulano é isso, o ciclano é aquilo, então não tem mais uma figura forte de homem, então eu vou me comportar de qualquer jeito. Não é assim. Onde tem uma figura forte do homem, o comportamento, ele é o comportamento correto. Ele é o comportamento certo, é o comportamento dentro da ordem. É só você ver nos ambientes onde eu estou. Por quê? Porque isso, meu irmão, está em nós. Deus colocou na sua vida, homem. Deus te deu essa unção do domínio para você colocar em ordem as coisas ao seu redor. E você não pode entregar isso para o inimigo. Você não pode entregar isso para outras pessoas. Isso é nosso. E aqui, meus irmãos, Jefité, que é o texto principal, eu fico nervoso falando dessas coisas, tá? O texto principal fala de um homem que, esse homem, ele tinha algo na vida dele, que vocês vão ver aqui no texto, que poderia desqualificá-lo. Que é isso que o inimigo tenta fazer com os homens. Era então Jefité, o gileadita, valente e valoroso. Olha a característica. Valente e valoroso, porém, filho de uma prostituta. Mas Gileade gerara a Jefité. Aqui entra uma situação. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos.
E sendo os filhos desta mulher já grandes, repeliram a Jefité e lhe disseram: não herdarás em casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher. Então Jefité fugiu de diante de seus irmãos e habitou na terra de Tobi. E homens levianos se ajuntaram com Jefité e saíam com ele. O que acontece? Os irmãos de Jefité disseram: você não é filho da mesma mãe que nós somos, então você deve ir embora. Nós não queremos que você herde nada aqui. Você não vai ter terra nenhuma, você não vai construir sua casa, você não vai construir sua família aqui. Você tem que ir embora, porque você não vai herdar nada. Porque na verdade, Jefité, ele era considerado, se fosse nos dias de hoje, um filho bastardo, que é o que as pessoas falam. Porque ele é filho de uma mãe solteira. Ele não tem uma referência, e tantas coisas que até os dias de hoje se fala muito. Porém, como vocês observam no texto, era claro que Gileade gerara a Jefité. Na verdade, o pai era o mesmo. Nós temos um pai, e Jesus falou, e que ele está sentado sobre um alto e sublime trono, e de lá ele olha todos nós. Jesus falou: a ninguém na terra chameis por pai, porque um só é o vosso pai, que é Deus. Então todos nós que estamos aqui somos filhos do Pai Celestial. O Pai é o mesmo. E aqueles irmãos, eles disseram assim: não, você não é irmão igual a nós. Porque às vezes, irmãos, as pessoas querem fazer essa distinção. Porque você não pode ser meu irmão porque a cor da sua pele não é igual à minha. Você não pode ser meu irmão porque você não pensa igual a mim. Você não pode ser meu irmão porque você veio de outra família, você veio de outro lugar. Irmão, aqui hoje, não importa de onde você veio, não importa a cor da sua pele, mas todos nós somos irmãos, filhos do mesmo Pai Celestial, estamos na mesma igreja, no mesmo trabalho, e nós vamos em frente nessa mesma força. Mas veja bem, quando Jefité foi expulso, eles disseram: nós não queremos você aqui. Agora preste atenção, um homem de verdade, quando ele é mandado embora, dispensado do trabalho, do serviço, ou do serviço público, ou a empresa dele vai à falência, ele não para, ele segue em frente. Ele poderia dizer assim: olha, já que ninguém me quer, eu vou me suicidar. Já que ninguém me quer, eu vou ficar chorando. Já que ninguém me quer, eu vou deixar a minha vida de lado. Não, olha a característica dele: ele era valente e valoroso. Você, irmão, você é valente e valoroso. Pastor, mas tem gente que não gosta de mim. Glória a Deus. Pastor, tem gente que gosta. Glória a Deus também, porque não muda quem você é, se tem gente que gosta mais ou gosta menos. Então aqui, os irmãos dele falaram: nós não queremos você aqui, vai embora. E ele foi. Porque o homem de verdade, ele tem uma característica: ele tem valor, ele não tem preço. Porque se você não quer o homem na sua vida, se ele é um homem de verdade, ele não vai impor a presença dele, mas ele vai mostrar o valor que ele tem, continuando vivendo e trabalhando e fazendo as coisas da forma correta. Porque quem você é como homem não quer dizer que porque fulano de tal não gosta de mim. Não gosta? Paciência. Isso não vai mudar quem você é. Valente e valoroso. Porque se você, irmão, não se der valor, se você não se reconhecer como homem de verdade, ninguém vai reconhecer. O problema que nós vemos do ataque à figura masculina é que, como eu disse no início, o valor do homem está sendo diminuído, como se o homem não valesse nada, como se ele não prestasse. Mas para onde Jefité foi, ele juntou um outro grupo de pessoas que queriam caminhar com ele, ou seja, a vida de Jefité continuou sem os seus irmãos. A nossa vida como homens vai continuar. Nós vamos continuar com a nossa identidade.
nós vamos continuar com a nossa força, nós vamos continuar fazendo as coisas que agradam a Deus, que louvam ao Senhor, ainda que as pessoas não gostem da nossa postura, da nossa forma de ser ou da nossa origem. Porque aqui, meus irmãos, é assim, as pessoas gostam muito de discutir origem. Ah, o fulano é um paraibano, ciclano é um baiano, ciclano é um capixaba, ciclano é um paulista, ciclano é um nordestino, e dando nome. Não, irmãos, nós somos irmãos, nós somos homens de Deus, nós estamos na presença de Deus, nós somos uma só família. Mas se alguém colocar um título em você, colocar um apelido em você e dizer, ó, nós não te queremos, isso não te diminui. Por quê? Porque nós não temos medo de inseto, nós não temos medo de animais, nós não temos medo de peixe, nós não temos medo de ave, nós somos valentes na presença de Deus, e a dificuldade, ela não vai te destruir. Os problemas não vão te destruir, a não aceitação não vai colocar você para baixo, não vai te diminuir, porque toda vez que você é derrotado, toda vez que você perde, você se levanta e fala, nós vamos para mais uma batalha, nós vamos enfrentar mais um dia, nós vamos viver mais um ano, nós vamos seguir firmes na presença de Deus, e nada vai mudar isso dentro de você. A derrota, ela não é uma derrota somente, às vezes, sua, mas quando você perde, as pessoas começam a zombar. Cadê? E zombaram de Jefité. Dizer lá, ó, filho de uma prostituta, mandaram embora. Mandou embora, não aceitou mais, e foi, e acabou. Foi isso que aconteceu. Agora, o que aconteceu? Como Jefité tinha uma identidade, o desprezo não mudou quem ele era. A forma como ele foi tratado não deixou ele depressivo, não deixou ele triste. Irmão, homem não tem tempo para isso, varão. Varão, ô homem, você acorda cedo, irmão. Você não tem tempo para dizer, não dá nem para chorar, nem para pingar lágrima. Por quê? Porque aquela visão que as pessoas ficam assim, não, porque você tem que soltar, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Não, irmão, você tem que permanecer na valentia e no valor que Deus te deu. Você tem valor e você é valente. Você entende? Porque se você ficar se entregando ao sentimentalismo, se entregando ao vitimismo, e falando, eu perdi, eu fui mandado embora, fulano de tal falou mal de mim, falou isso, falou aquilo, então você teria que parar. E é esse o sentido do inimigo. O inimigo quer que você pare, o inimigo quer que você seja esquecido. O inimigo da nossa alma, ele não nos quer agindo no papel que Deus nos deu. Ele nos quer choramingando, triste, sendo consolado por mulher, deitando em colo de mulher e chorando. É isso que o inimigo quer. Aí os homens que fazem isso são abandonados e ficam sozinhos. Irmão, homem, ele é aquele que levanta e fala, nós vamos vencer, nós vamos triunfar, nós não vamos perecer. Porque você é essa figura valente e valorosa. Você é essa figura. Então você tem que passar essa firmeza no seu dia a dia, nas suas decisões, nas coisas que você faz. E aqui, o que aconteceu aqui? Jefité continuou a vida dele. E aí veio o problema. E aconteceu que, depois de alguns dias, os filhos de Amon pelejaram contra Israel. Veio uma guerra contra Israel. E aconteceu, pois, que como os filhos de Amon pelejaram contra Israel, e foram os anciãos de Gileade buscar Jefité na terra de Tobi. E disseram a Jefité, o nosso texto da leitura principal, vem e sê-nos por cabeça, para que combatamos contra os filhos de Amon. Agora, eles estavam precisando de um homem corajoso e valente, filho de uma prostituta, mas ele era valoroso e ele era valente, ele tinha valor e ele não tinha medo, ele era um homem da batalha, da luta, da guerra.
Teve derrotas na vida? Teve problemas na vida? Teve dificuldades na vida? Teve, mas isso não diminuiu o seu valor e não diminuiu a sua valentia. Irmão, seja homem, não deixa nada diminuir a sua valentia, não deixe nada diminuir o seu valor. Você tem que continuar tendo postura de homem, valor de homem e valentia de homem, independente dos problemas, mesmo que você seja posto para fora, mas isso não muda quem você é. Porque para ir atrás, eles foram atrás de um homem de verdade. Eles não foram atrás de uma pessoa qualquer. Igual a gente vê por aí, irmãos, as pessoas falando, fulano faz isso, ciclano faz aquilo outro. Mas ninguém faz esse tipo de coisa com um homem de verdade. Porque quando eles precisam de alguém para resolver um problema, eles vão procurar um homem valente e valoroso. Toda vez que tiver acontecendo o maior problema, você vai ouvir alguém falando, chama o fulano de tal que ele vai resolver. Chama o ciclano que ele vai resolver. Por que é feita essa fala? Porque as pessoas sabem que você é um homem de valor, que você é um homem de coragem, que você é uma pessoa valente e que você vai vencer para a glória de Deus. A gente vê, por exemplo, nós, os homens, um árbitro de futebol. O cara tem que ser corajoso, porque é todo mundo contra ele, dentro de campo. E ele vai lá e apita, e aponta, e fala, aconteceu isso, aconteceu aquilo. E você vê aquela intimidação o tempo todo, e ele tem que se manter ali firme, até o final da partida. Pensa nisso, irmão. Você tem que se manter firme, independente da pressão que estiverem fazendo contra você. Você é valente e valoroso. Esta é a sua figura de homem. A unção do domínio está sobre a sua vida. E aqui, eles disseram para Jefité o seguinte: venha e combata contra os filhos de Amon. Porém Jefité disse aos anciãos de Gileade: porventura não me aborrecestes a mim, e não me repelistes da casa de meu pai? Por que, pois, agora viestes a mim quando estáis em aperto? Quando eu estava com vocês, vocês me desprezaram. Agora que eu estou longe de vocês, vocês me querem. Como é que pode ser? Entendeu, irmão, o seu papel? Você tem que ser firme quando ninguém te quiser, e você tem que ser disponível quando as pessoas precisarem de você. Não esqueça disso. Mas estão falando que você não presta, que você não faz, que você não serve. Um dia vão chegar para você e falar: eu preciso de você. E você vai dizer: estou aqui então, mas você lembra que você me desprezou, mas eu estou aqui. E disseram os anciãos de Gileade a Jefité: por isso mesmo tornamos a ti, para que venhas conosco e combatas contra os filhos de Amon, e nos seja por cabeça sobre todos os moradores de Gileade. Então Jefité disse aos anciãos de Gileade: se me tornardes a levar para combater contra os filhos de Amon, e o Senhor nos der diante de mim, então eu vos serei por cabeça. E disseram os anciãos de Gileade a Jefité: o Senhor será testemunha entre nós, e assim o faremos conforme a tua palavra. Assim Jefité foi aos anciãos de Gileade, e o povo pôs por cabeça e príncipe sobre eles, e Jefité falou todas as suas palavras perante o Senhor em Mispá. Vai chegar a hora que vão precisar de um homem valente e corajoso, e é você, irmão, e é você que vai estar lá para resolver as situações, para resolver os problemas, porque Deus te chamou para isso. E aqui nós vemos também no versículo 29: então o Espírito do Senhor veio sobre Jefité, e atravessou ele por Gileade e Manassés, porque passou até Mispa em Gileade, e de Mispa de Gileade passou até os filhos de Amon. E Jefité fez um voto ao Senhor. Aí depois ele busca a Deus, é uma outra parte da história que eu não vou falar hoje,
mas vem a parte da vitória. Assim, Jefité passou aos filhos de Amon a combater contra eles, e o Senhor os deu na sua mão. Ou seja, Deus deu a vitória ao povo de Israel através de Jefité, que tinha sido mandado embora, que tinha sido desprezado, que todo o seu papel tinha sido questionado, mas em nenhum momento ele deixou de ser quem ele era. Ele permaneceu firme, e ele sabia que em algum momento Deus iria abençoá-lo, e ele retornou, mas ele não retornou somente como uma pessoa comum, mas ele retornou como príncipe. Ele retornou como o maior de todos que estavam ali, porque mesmo que aqueles outros homens o tinham expulsado, eles sabiam que ele era o homem certo para levar o povo à vitória, porque como ele era valente, como ele era corajoso, como ele era valoroso, eles sabiam que a sua liderança iria trazer a vitória. O mundo procura homens, o mundo procura líderes. Tanto é, meus irmãos, que os modelos parecidos com homens aí estão fazendo sucesso. Eles nem são 100%, mas estão aí, porque eles se posicionam como líderes e tal. Mas o líder, o homem que Deus levantou nessa terra, é para liderar a sua casa, para liderar o seu ambiente de trabalho, para liderar a rua, para liderar qualquer lugar onde você estiver, porque Deus está sobre a sua vida. Nós, meus irmãos, já participamos de muita coisa, né? E eu já tive um time de futebol. E o pastor Wilson Roberto Carvalho Neves jogava no time. Só que como ele sempre foi um homem brabo e tal, as pessoas falavam para ele assim, ó, pastor, fala para o Beto voltar, ele não quer voltar. Mas eles não falavam para ele assim, volta. Não, eles falavam para mim, pastor, lá, o Beto quer ser atacante, ó. Ele tá na zaga, ele é zagueiro, não é para ele botar. Mas eles não falavam para ele, eles falavam para mim. Eu falava assim, olha lá, meu, volta, calma aí. Por quê? Nós que já participamos do meio de homem, você sempre vai ver aquele que as pessoas vão falar para você assim, ô tio, ô pai, fala com fulano. Você já passou por isso? Porque ele te escuta, ele te ouve. Esta unção está sobre a sua vida. Esta unção está sobre você, homem. Nunca deixe o diabo tirar isso de você. Você foi feito por Deus para o domínio, e por isso nós estamos lembrando sempre, o Senhor colocou esta unção sobre nós. Irmãs, muito obrigado por vocês terem vindo. Não estamos desprezando vocês, amém? Mas eu tenho certeza que vocês concordam que a figura do homem é essa que Deus fez. Nenhuma mulher também quer estar ao lado de um homem que assim não enfrenta os obstáculos, não enfrenta as batalhas. E se você enfrenta, é porque Deus te deu esta unção. Pastor, eu estava com um pouquinho de medo, agora você está revestido de autoridade. Acabou o seu medo, irmão. Vamos enfrentar a dificuldade. Esse é um assunto bom, irmãos, que dava para falar a noite inteira, mas não é possível. Coloque as duas mãos na altura do seu coração. Feche os seus olhos e oremos a Deus. Pai Todo-Poderoso, neste momento, Senhor, eu quero te pedir, ó Deus, que esta autoridade, Pai, que esta unção de domínio, Senhor, que esta visão, ó Deus, do homem presente, do homem que decide, Pai, do homem que trabalha, do homem que leva a sua casa à vitória, a sua empresa à vitória, o seu time à vitória, tudo que ele faz à vitória esteja sobre cada homem, ó Pai, da igreja do Evangelho Quadrangular, não só aqui na nossa capital Vitória, mas em todas as cidades do estado do Espírito Santo, em todos os estados do Brasil, no Distrito Federal, em todas as igrejas do Evangelho Quadrangular, ó Pai, onde neste dia 25 nós estamos na visão do homem quadrangular. Por isso eu te peço a bênção sobre os homens, ó Pai, para que os homens não se deixem levar, não se deixem enganar, ó Deus, pelas circunstâncias ao seu redor, mas que eles possam estar revestidos com o teu poder e com a tua autoridade, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Se você